Bom dia. Hoje eu vim falar um pouco sobre o nosso projeto de extensão, mais especificamente o relatório dele, onde que a gente aborda as etapas que foram necessárias para concluir, os resultados e também os objetivos e os métodos. Nosso projeto foi feito por mim, pelo Andrei, e pelo Hickler, pelo Ali e pelo Alan. E ele fala sobre como você pode divulgar sua marca, mostrar sua marca para outras pessoas através da conta profissional do Instagram. E, bom, começando falando um pouco sobre ele, aqui na parte do projeto, primeiro tópico do nosso trabalho, a gente explica detalhadamente como que a gente fez esse trabalho, o que que a gente usou de objeto de pesquisa, que foi especificamente as contas profissionais do Instagram, né? A gente foi analisar cada parte da conta profissional e, e elencar quais que eram as principais funcionalidades que a gente ia abordar no trabalho. Depois a gente vai falar um pouco sobre as atividades realizadas pelo pessoal da equipe na hora de definir essas funcionalidades e também decidir como seria a apresentação. Depois a gente fala aqui no relatório sobre o objetivo do nosso trabalho, levando muito em conta o que é a extensão, né? De como que isso é relevante para a comunidade. Então, sempre tem que levar isso em conta, juntamente de acordo com os quatro pilares, né, da atividade de extensão, que são a interação dialógica, a transformação da comunidade, a formação integral e o protagonismo do estudante. É, essas competências, né, esses quatro pilares da prática de extensão, elas foram bem essenciais para a gente realizar o nosso projeto, porque antes de mais nada, antes do nosso trabalho em si sobre o Instagram, a gente tinha que levar em conta um conteúdo, né, um conteúdo para o nosso projeto que estava de acordo com o que a comunidade queria, o que ela estaria interessada, né? Porque não se deve fazer você não se deve praticar extensão através de um objeto que não seja do interesse da comunidade que você está buscando beneficiar. Então é bem importante levar esses quatro pilares em conta quando você vai planejar o trabalho. Aqui a gente tem as fases do nosso projeto, né, que a gente vai abordar cada parte depois no relatório. Mas basicamente a gente teve a idealização, né, de qual seria o tema e também do planejamento. Depois a gente desenvolveu o projeto, passando por todas as etapas de compreender o marketing digital, estudar como que funcionam os recursos da conta profissional do Instagram e depois disso, na elaboração do curso, né, na apresentação em si, a gente tinha que demonstrar esses recursos funcionando, a gente tinha que buscar uma maneira de mostrar isso e também explicar o potencial do Instagram para o marketing, né? Por causa que a gente tinha que convencer o nosso público, convencer a comunidade que isso era importante para elas. Então, sempre levando em conta isso, levando em conta que a gente, ao longo do projeto, ao longo da apresentação, a gente tinha que mostrar para o público que isso é interessante para eles, que isso pode ajudar eles, por causa que para não causar um desinteresse por parte das pessoas que estavam assistindo, né? Depois disso, na parte mais analítica do projeto, a gente teve que prospectar o público, determinar a faixa etária e também quais seriam as possíveis dificuldades para a realização da feira, porque quando a gente foi realizar em si a feira, a gente viu que realmente teria bastante dificuldade e talvez, depois nos resultados a gente vai comentar sobre isso, talvez a gente não prospectou, a gente não estimou de forma correta as possíveis dificuldades, por causa que a gente não conseguiu prever e agir contra essas dificuldades. Mas a gente vai falar um pouco isso, eu vou falar um pouco sobre isso nos resultados. E depois de tudo isso é a execução da oficina, né? Então aqui a gente entra mais especificamente na parte do desenvolvimento da pesquisa, que são todas essas partes aqui do fluxograma explicadas detalhadamente. Então vai do desenvolvimento da pesquisa, a elaboração do curso, a prospecção do público e tudo mais. A relação ao curso a gente vai falar um pouco sobre
quais que são as aprendizagens que estão de acordo com o nosso curso, né, com as práticas de extensão. Então a gente fala um pouco sobre o que seria relevante trazer para o público. Então a gente vai ensinar um pouco sobre marketing digital, como que o brand, né, que é como que você dá valor para sua marca. A gente conseguiu entrar na parte da análise de dados e também do design gráfico e comunicação, da fotografia e vídeo também. E também outra coisa a se levar em conta na hora de envolver na extensão em si, que a gente teria que é, entender qual que era o nível do nosso público, porque se a gente entrasse muito especificamente, usasse muitos termos técnicos, talvez isso afastasse um pouco a comunidade, já que muitas pessoas não têm o conhecimento desses termos, ou então não são aprofundadas nessa área de marca, né, de branding. Então a gente tem que tomar um cuidado para não ficar muito raso e também não ficar muito específico. O planejamento a gente já descreveu no tópico 4.1, né, que foi o do o da concepção. O gerenciamento, a gente fala sobre como que, de forma coletiva e individual, a gente teve que se organizar ao longo do projeto, a gente teve que determinar respectivos trabalhos para cada um e também no gerenciamento dos convidados, né, que é algo muito importante e que eu também vou abordar na parte dos resultados, que talvez foi algo deixado de lado por nós. As dificuldades do projeto, em que a gente aborda mais ou menos qual que foi as dificuldades que a gente teve ao longo de todo esse processo da criação, em que, em que a gente teve dificuldade com o tema, em que a gente não conseguia definir exatamente o tema, a gente teve dificuldade com o público, a gente teve dificuldade com exatamente definir quais conteúdos seriam abordados no tema. Então a gente ficou maior parte do trabalho só fazendo o sumário do nosso projeto, quais seriam os temas que a gente ia abordar, por causa que tem toda aquela questão de vai ficar muito específico, vai ficar muito básico. Alguns a gente tem que incluir informações que a gente acha senso comum, mas na verdade tem várias pessoas que desconhecem. Então, é, e também na hora da apresentação, né? Porque a gente teve muito problema com o tempo. A gente não estava conseguindo bater o tempo, a gente não estava conseguindo é, é, sintetizar o nosso trabalho em 15 minutos. Então a gente teve que correr, mas no fim, acho que na última ou na penúltima apresentação, a gente conseguiu bater os 15 minutos. Então foi um processo de evolução, eu considero. Indo para a parte da equipe, a gente fala um pouco mais do gerenciamento do tempo, né? E também sobre como que a gente trabalhou o tema. Então, aqui a gente fala também sobre como que os integrantes da nossa equipe, né, eles conseguiram evoluir a parte da colaboração. A gente conseguiu fazer reuniões, a gente conseguiu fazer planejamentos que beneficiou todo mundo e que todo mundo conseguiu trabalhar pelo menos um pouquinho. Então, eu acho que o principal ponto desse trabalho foi isso, foi o nosso protagonismo e a nossa formação, que eu também vou abordar nos resultados, em que a gente, ao longo do projeto, a gente realmente começou a entender o que é trabalhar em equipe, o que é se unir ao prol da extensão. Então, depois a gente fez uma validação, né? Uma semana antes de começar a feira, a gente a gente falou um pouco sobre. A gente falou um pouco. Os professores da disciplina eles fizeram um simulado em que a gente faria uma feira, só que o público seria os outros alunos da sala, né? E depois a gente perguntou para os alunos e tal o que eles acharam, o que poderia melhorar, e a gente levou isso em conta na hora de fazer a apresentação verdadeira, né? A gente divulgou nosso projeto através do Instagram da nossa equipe, né? Desde o começo da gente trabalhando nos slides e tudo mais. A gente divulgou a feira através de um post. E também, e também aqui tem os nossos slides na íntegra, né? Quais que foram os slides que a gente apresentou para o povo.
A nossa equipe, é, ela também proporcionou uma apresentação de boas-vindas para quem chegasse. A gente colocou no telão, né? Eu esqueci o nome do retroprojetor, em que a gente passou um slide em que tem as informações, né, agradecendo a presença e também sobre a lista de presença, né, para as pessoas assinarem, para a gente ter um controle ali sobre quem foi ou não. Aqui a gente fala um pouco das atividades que foram realizadas por todos os integrantes da equipe. Então, é bem interessante entender isso aqui, já que fica claro que cada um teve sua parte sim no projeto. E também da turma em geral, né? Que a gente teve que organizar a sala e também receber os convidados. Aqui, nos resultados, a gente fala, sabe, de acordo com os 4 pilares da extensão, a gente fala que na interação dialógica, que é sobre toda essa parte de você se comunicar com a comunidade, a gente falhou um pouco, a sala no geral, né? Quando eu falo a gente, eu tô falando da sala, da turma no geral. A gente falhou um pouco porque a gente não trouxe temas que a gente considera, os convidados consideraram relevantes. A gente, de acordo com o que a gente perguntou para eles e tudo mais, eles eram muito específicos e precisava também de um detalhamento maior. E isso pode ser observado na transformação da comunidade, porque se o convidado não tem interesse na interação dialógica, né, nos conteúdos que foram abordados na feira, eles não vão ter uma transformação, por causa que eles não se importam com o que está sendo abordado ali. Então não tem como eles trazer algo para a vida deles, trazer algo para o desenvolvimento deles pessoal e sociológico e tudo mais. No entanto, nos últimos 2 pilares, né, na formação e no protagonismo do estudante, a gente viu um resultado positivo, já que a gente teve um desenvolvimento, né, uma evolução ao longo do projeto. Chegou no final do projeto e a gente estava melhor do que a gente começou, então isso tem que ser considerado, isso tem que ser mostrado que não foi à toa, isso com certeza não foi à toa, todo esse projeto não foi à toa, então isso é um ponto positivo, isso é muito bom. E também, na parte do protagonismo do estudante, a gente teve a oportunidade de desenvolver as soft skills, em que a gente se colocou à frente, a gente organizou a sala, por exemplo, na parte da nossa equipe, a gente fez o slide de boas-vindas, a gente fez o slide de boas-vindas, a gente fez o formulário de presença, então a gente teve que ir atrás a gente teve que ir atrás de planejar isso mais, sem necessitar especificamente dos professores, mesmo que eles tenham sido de grande ajuda, né? E a gente desenvolveu o planejamento, a oratória, o gerenciamento do tempo, etc. Aqui está a nossa autoavaliação e também o teste de aceite, em que a gente fez a consulta com o professor Hélio e depois a gente fez o teste. A gente fez o teste. A gente fez o teste de aceite com o Hélio e com a Evanise, em que eles confirmaram e tal, deram uma observada no nosso trabalho, deram uma analisada do nosso trabalho. Então é isso. Nosso trabalho, nosso relatório o relatório do nosso projeto de extensão é isso. Eu acho que no final foi algo muito positivo para todos os alunos, porque mesmo que na parte da extensão em si, na parte de se comunicar com a comunidade, a gente falhou, a gente vai levar essa experiência, a gente vai levar isso que a gente aprendeu aqui, a como se portar, a como se planejar, para os outros projetos que vão vir por aí, né? Então é bem importante dar um passo de cada vez e eu espero que no final dessa disciplina a gente esteja ainda melhor do que quando a gente começou. Então é isso. Muito obrigado, professores.